Cada dia, a natureza produz o suficiente para nossa carência. Se cada um tomasse o que lhe fosse necessário, não haveria pobreza no mundo e ninguém morreria de fome. Mahatma Gandhi. Gandhi, importante ativista indiano, foi um dos pioneiros da tecnologia social ao ter importante papel no desenvolvimento da chakra, uma adaptação da roupa de ferro tradicional para o modelo de produção indiano. Assim, favoreceu-se a comunidade local com a produção pelas massas, não produção em massa. A preocupação de Gandhi com a produção não se mostrou em vão, já demonstrava olhares para pautas em crescente evidência na atualidade. No contexto do capitalismo atual, em que o desenvolvimento é atrelado ao lucro e ao consumo, as preocupações com o meio ambiente são constantemente subjugadas pela manutenção de um modelo de produção tão lucrativo. Este, indo de encontro ao uso da tecnologia encontrado por Gandhi, faz surgir a reflexão acerca do uso insustentável da natureza para a manutenção de uma modernização que ainda não soluciona mazelas da sociedade, mas evidencia por se basear em uma distribuição desigual de riquezas provenientes da exploração do meio ambiente. Tal exploração que, no ritmo acelerado, provoca reflexões acerca de possíveis impactos negativos no futuro do planeta e da humanidade. Dados divulgados pelo INPE, por exemplo, mostraram que, entre agosto de 2019 e julho de 2020, houve aumento de 34,5% nos alertas de desmatamento em relação ao mesmo período do ano anterior. Ao todo, foram 9.205 km² desmatados. Com o grande crescimento populacional, implicando um gasto cada vez maior de energia e de recursos naturais, nos surgem tais indagações. O que vem sendo feito, então, pelos líderes mundiais para solucionar tal problema? E, além disso, quais movimentos e autoridades podem se destacar sobre o assunto? Para aprofundar tal análise, inicialmente torna-se necessário realizar um breve estudo do histórico do problema. Sabe-se que a relação entre o homem e a natureza nem sempre foi tal como é na contemporaneidade. O homem pré-histórico vivia essencialmente do extrativismo vegetal e animal devido à sua conhecida natureza nômade. Com o passar do tempo e consequente chegada do período neolítico, o homem sedentarizou-se e desenvolveu práticas como a agricultura e a domesticação de animais. Após o fim da pré-história e o começo da Idade Antiga, o ser humano começou a desenvolver civilizações mais complexas, nas quais havia um predomínio da ordem cosmológica, ou seja, as relações do homem com a natureza eram permeadas de mitos e rituais. Para cada fenômeno natural havia um deus, uma entidade responsável e organizadora da vida no planeta. Essas civilizações mantiveram a grande dependência da natureza dos seus antepassados. Um bom exemplo é o povo egípcio, cuja economia girava em torno do rio Nilo. Em meados de 500 a.C., o ocidente do continente pioneiro em muitas revoluções começou a se desenvolver, a Europa. Com a instauração do Império Romano, o crescimento europeu tomou grandes proporções, findando no início da Idade Média. Esse período de expansão resultou no elevado desmatamento das regiões habitadas. Séculos depois, outros países, como Inglaterra, Portugal e Espanha, seguiam o mesmo rumo do antigo império, aumentando sua influência no mundo e modificando as relações do homem com a natureza. O estopim desse processo de modificação se deu na explosão da primeira Revolução Industrial e, posteriormente, da segunda. Na medida em que se realizaram novas descobertas de domínio de técnicas e da instrumentalização das forças da natureza, propagou-se com grande velocidade a ideia de que o desenvolvimento tecnológico estaria necessariamente atrelado à ideia de progresso. Portanto, o meio ambiente estaria fadado à exploração descontrolada. A poluição causada pela industrialização provocou sérios danos à saúde dos trabalhadores e dos habitantes das adjacências das fábricas. Tal situação se agravou após a Segunda Guerra Mundial, quando houve uma significativa modificação da atividade industrial. Com ela, aumentou-se ainda mais a poluição das águas, o depósito de volumosas quantidades de lixo nos rios, oceanos e lagos, o envenenamento dos solos, a morte de animais silvestres, de pessoas e o risco de acidentes industriais. Há registros antigos de ideais que podem ser considerados ambientalistas, mas os mais próximos dos modos atuais surgem entre os séculos XVIII e XIX. Em Man and the Nature, de George Perkins, há um alerta sobre as mudanças climáticas insistindo que o mundo não pode se dar ao luxo de esperar. Na atualidade, movimentos como Greenpeace têm ideias de investir em energias renováveis, preservar a natureza e construir um mundo mais pacífico. Fazem isso baseando-se em pressão popular para uma mudança na legislação de cada local. O movimento Fridays for Future fala da necessidade de não sacrificar o ambiente visando lucros de poucos, quer garantir justiça e equidade climática para as próximas gerações baseando-se na ciência. O Greenpeace foi fundado no fim do século XX, protestando contra testes nucleares e lutando pela proteção das baleias, utilizando bots para se colocar entre as baleias e os navios que as caçam. Fridays for Future se iniciou com Greta Thunberg, que não foi à escola para protestar por algo mais urgente, o meio ambiente. Em seus discursos, ela questiona autoridades omissas que ousam dizer ser a favor do meio ambiente, mas não agem significativamente para protegê-lo. No ativismo ambiental no Brasil, destaca-se o premiado pela ONU Chico Mendes, que lutou pela preservação das seringueiras em sua região, subsistência de seringueiros locais. Foi assassinado por fazendeiro, algo frequente entre ativistas ambientais. Também destacam-se as brasileiras Patrícia Médici e Gabriela Cabral, ganhadoras do prêmio Whitley Award pelo seu ativismo e pela proteção de espécies ameaçadas. O antiambientalismo avança junto ao negacionismo científico, popularizado por políticos e empresários ao dizer que suas atividades econômicas não são tão prejudiciais ao ambiente. O ceticismo ambiental crê que muitas pautas ecológicas são exageradas para cumprir a agenda política de ambientalistas e que é cedo para reduzir atividades econômicas com base nas evidências existentes até agora.
A forma de se enxergar o aquecimento global, a natural, na qual os aquecimentos acontecem de forma cíclica na Terra, e a antropogênica, que origina-se nas atividades humanas e é mais aceita na comunidade científica, pois os acréscimos da temperatura atuais não têm registros anteriores de mesma intensidade, coincidem com o início da Revolução Industrial. Há um vídeo negacionista famoso que explica a grande face do aquecimento global analisando dados climáticos. Em geral, argumentos de antiambientalistas creem que mudanças climáticas existem, mas não são antropogênicas, são devidas a ciclos naturais, que os ambientalistas têm mania de grandeza e a mídia os divulga pela audiência. Logo, não há por que interromper atividades econômicas, já que elas não interferem significativamente no ambiente. Ambientalistas apontam conflitos de interesse nesse discurso, pois muitas vezes negacionistas são coincidentemente grandes empresários com potencial de lucrar com essa ideologia. Por exemplo, Piers Corbyn, um meteorologista e empresário bastante conhecido por ser negacionista da visão antropogênica. Atualmente ele também é negacionista da pandemia. E Patrick Moore, ex-ativista do Greenpeace e atualmente consultor industrial, diz ter saído dessa ONG por ela ter se tornado corrupta, preocupando-se mais com sensacionalismo que com o uso da ciência em prol do meio ambiente. A tecnologia exerce um papel fundamental na fiscalização de desmatamento e outras ações destrutivas para o meio ambiente. No Brasil, o INPE monitora milhões de quilômetros quadrados de vegetação, em especial a Amazônia, por meio de análise de imagens obtidas por satélites. No mês de junho de 2019, o INPE divulgou dados alarmantes, mostrando que os alertas de desmatamento na Amazônia aumentaram em 88% em relação ao mesmo mês de 2018, e os focos de incêndio aumentaram em 47% em relação a 2018. Entretanto, possuir a tecnologia e a informação não é suficiente. É necessário agir em prol do meio ambiente. O presidente Jair Bolsonaro, contudo, acusou o INPE de divulgar dados mentirosos e, posteriormente, o diretor da instituição, Ricardo Galvão, foi exonerado do cargo. Mesmo assim, em agosto, os dados só pioraram. O desmatamento passou de 88% para 278% e as queimadas de 47% para 74%. Em meio a toda essa polêmica, houve grande comoção nas mídias sociais por todo o mundo, e diversos líderes de outras nações, como Justin Trudeau e Emmanuel Macron, se posicionaram sobre o tema, clamando pela Amazônia. O presidente francês ainda afirmou que a França se opõe ao acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, firmado poucos dias depois da reunião do G20, acusando o presidente Jair Bolsonaro de mentir e não cumprir as demandas ambientais, por causa dos incêndios na floresta amazônica. Em resposta, o presidente demonstrou sua insatisfação com a divulgação dos dados, como já havia feito anteriormente, por eles afetarem as relações econômicas. Analisando toda a situação, percebemos o caráter negacionista do presidente perante os problemas atuais na Amazônia e uma postura difamatória perante as instituições que contribuem com a sua proteção, tendo em foco somente o desenvolvimento da economia em detrimento do meio ambiente. Haja vista também seu forte alinhamento com a bancada ruralista, como demonstrou em um café da manhã com deputados. Abre aspas, esse governo é de vocês. Outro marco importante da história foi o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que o país sairia do Acordo de Paris, assinado por 195 países, afirmando que o acordo pune os Estados Unidos, enquanto que não impõe obrigações significativas a grandes poluidores como a Índia e a China, os quais tomariam vantagem do suposto sacrifício econômico dos Estados Unidos. Entretanto, seu discurso é simplesmente falso, pois o acordo não impõe obrigações específicas a nenhum país, deixando cada nação determinar sua própria meta, inclusive os Estados Unidos. Além disso, tanto a China quanto a Índia estão fazendo esforços significativos na transição para a sustentabilidade. Além disso, é importante notar que Trump é um ávido negacionista do aquecimento global, inclusive afirmando que ele é uma conspiração criada pelos chineses para tornar a indústria manufatureira americana não competitiva. Novamente, percebemos um posicionamento negacionista focado somente no desenvolvimento da economia em detrimento do meio ambiente. Porém, nesse caso, isso é abertamente e diretamente admitido pelo presidente, o qual é conhecido por difundir mentiras e conspirações. A decisão de Trump foi criticada por líderes de inúmeros países, como França, Inglaterra, China, Brasil, Canadá, Chile, entre outros. Entretanto, a transição para o desenvolvimento sustentável não deve ser encarada como um sacrifício econômico, mas sim como um investimento. Com a energia representando entre 3% e 30% dos custos de produção, dependendo da indústria, o acesso à energia a preços acessíveis e viáveis é um fator significativo nas decisões de investimento industrial. Como um exemplo, podemos analisar a situação de Marrocos, um país até então bastante dependente de combustíveis fósseis importados e com a economia refém das flutuações de preços, tendo seu potencial de crescimento limitado pela volatilidade dos custos. Desse modo, o país decidiu investir fortemente em energia renovável, buscando o objetivo de até 2030 ter 52% da capacidade energética do país proveniente de fontes renováveis, sendo que um novo estudo mostra que todo o país poderia ser movido a energia renovável até 2050, enquanto que a média global fica em torno de 10 a 20%. Ao final de 2018, a matriz energética solar marroquina chegou a corresponder a 35% do total de energia produzida pelo país. E atualmente o país possui a maior usina de energia solar com 30 km² e que ainda está em processo de ampliação, além de ter várias outras usinas solares espalhadas pelo país. Assim, com a realização dos projetos, milhares de empregos são criados e as despesas do país com a obtenção de energia são significativamente reduzidas, além de reduzir drasticamente o impacto ambiental. Portanto, atitudes como a do Marrocos servem de modelo para todos os países do mundo, tanto emergentes quanto desenvolvidos.
Como citado anteriormente, o impacto ambiental que as grandes empresas e suas indústrias fizeram para o mundo cresceu consideravelmente e exponencialmente com o passar dos anos. Isso se deve principalmente à tecnologia convencional, TC, que foi desenvolvida pelas empresas privadas, com base no capitalismo, a fim de maximizar seu lucro. Como consequência de tal, temos o consumo desenfreado de bens materiais e a poluição em larga escala que ocorreu e continua ocorrendo ao redor de todo o planeta, que traz consigo um impacto ambiental imenso. De forma a responder à TC e aos problemas gerados por ela, desde meados do século XIX, uma nova corrente de pensamento sobre a tecnologia vem sendo desenvolvida. Ela é conhecida como tecnologia social, TS, e, hoje, tem um engajamento muito maior por parte da sociedade, sendo empregada e defendida com muito mais força. Isso se deve principalmente à conscientização da sociedade com relação a importantes causas, como, por exemplo, a limitação da matéria-prima do planeta e o impacto que o consumo exacerbado desses bens tem gerado para o mundo, tal como mudanças climáticas e extinção de várias espécies. A TS tem como objetivo principal moderar soluções para os problemas que enfrentamos hoje. Com relação ao impacto do meio ambiente gerado pelas empresas e pelo uso de TC, temos como resposta o desenvolvimento da Environmental Technology, ou em português, a tecnologia ambiental. Desenvolve-se várias soluções por meio do estudo dessa tecnologia, desde as mais simples, como desligar o computador enquanto almoça para gastarmos menos energia, até as mais complexas, como gerar energia a partir de uma fonte renovável de energia, como o governo de Marrocos fez, o que vai ao encontro das ideias defendidas pelo Greenpeace de não uso de energia nuclear, a fim de diminuir o impacto humano no meio ambiente. Essa causa nova torna a ATS uma ferramenta indispensável para o desenvolvimento da sociedade. Entretanto, mesmo com o engajamento social e com o desenvolvimento dessa importante tecnologia, ainda há muito o que se desenvolver e adaptar a fim de alcançar uma sociedade mais harmônica com o meio ambiente. O assunto da poluição do ar como um grande problema não é tão recente. Voltando aos anos 50, na Pensilvânia, metade da cidade de Donora teve a péssima experiência de passar por problemas respiratórios além de cardíacos devido a uma neblina letal de intoxicação industrial. Esse problema local durou 5 dias, matando dezenas de pessoas. Com a repercussão que causou, o acontecimento virou um marco para a relevância do combate à poluição, tendo sido esse o maior desastre de indoor air pollution nos Estados Unidos. Diante disso, também podemos notar que outra mazela é o custo socioeconômico que esse problema traz consigo, gerando um prejuízo global de mais de $1 milhão, como revela o IHME e o Banco Mundial em 2016. Durante o confinamento devido à pandemia, houve atenuação da concentração de gases tóxicos no ar. Porém, bastaram poucos meses para que o volume de poluentes retornasse gradualmente. Apesar da diminuição do transporte por ônibus em 80% devido ao isolamento, houve uma baixa de somente 20% dos transportes particulares, como carros e motos, o que não reflete em diminuição tão significativa em gases poluentes. Um fato curioso trazido para esse momento que passamos foi trazido por uma matéria do National Geographic, indicando que o número de mortes em regiões mais poluídas era severamente maior, tendo chegado até a dobrar em determinadas regiões da China. Isso não deveria ser surpreendente, dado que cerca de 1,2 milhões de mortes no país se devem anualmente devido à poluição no ar. Nesse cenário, o que devemos antecipadamente ter notado é o fato de que é um perigo grande por vir. Quando a pandemia finalmente se for, indústrias poluentes podem buscar compensar pelo tempo perdido, tentando produzir mais, diz François Gemene, cientista político da Universidade de Liège, na Bélgica. Outra preocupação é o crescente aumento da frota de veículos. De acordo com dados do Ministério do Meio Ambiente, a frota brasileira partiu de 13,64 milhões de veículos em 1992 para 48,78 milhões em 2012, um aumento de cerca de 257,62% em 20 anos. Uma consequência não apenas do aumento populacional, mas também de uma valorização do transporte privado no país. Valorização essa que passa por um processo de camarotização que ganha força em um país com uma expressiva desigualdade social como o Brasil. O que está por trás da camarotização é o desejo de distinção em uma sociedade colonizada como a nossa e marcada por uma grande estratificação social. É o que destaca Rosana Pinheiro Machado, antropóloga e professora da Universidade de Oxford. O desejo de se destacar das camadas populares e parecer elite dá força a espaços exclusivos e cada vez mais luxuosos, nesse caso, os veículos particulares. Desmotivado a aderir ao transporte público, popular e frequentado pelas grandes massas, o brasileiro normaliza cenas de grandes engarrafamentos em horário de pico, em que muitos carros possuem apenas uma ou duas pessoas a bordo. Entender essa segregação e buscar valorizar o transporte público que deve ser acessível e convidativo para uma ampla parcela da população contribuiria para um trânsito menor de carros nas ruas, emitindo menos poluentes. Além disso, o desenvolvimento de veículos cada vez menos poluentes tem importante papel. Felizmente, este processo se encontra em desenvolvimento. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a emissão de monóxido de carbono, por exemplo, teve uma redução de 76,20% entre 1992 e 2012. Além da importância de tratados internacionais buscando a redução do desmatamento e da emissão de gases poluentes, o uso da tecnologia social desempenha um papel importante ao minimizar problemas que não apenas afetam a qualidade de vida de populações locais de baixa renda, mas também podem reduzir o impacto ambiental. O investimento na melhora do sistema de saneamento básico, por exemplo, é importante visando a diminuição da poluição de rios e do solo. Atualmente, todos os dias, 5.715 piscinas olímpicas de esgoto
são despejadas em rios, mares e cursos d'água. Esse descarte, então, acaba interferindo não apenas diretamente na natureza, mas também pode contribuir para a proliferação de doenças, tornando-se também um problema de saúde pública. Problema que merece atenção no Brasil, visto que a porcentagem da população com acesso à coleta de esgoto no país é ainda de apenas 53,15%.